Pessoal, professor Rodrigo Vitorino novamente, cuidando da disciplina Juizado Especial Criminal, dando continuidade ao tema. Os senhores agora sabem a diferença da justiça criminal conflitiva ou conflituosa em relação à justiça criminal consensual ou negociada, né? A primeira justiça é aquela que deriva do princípio da obrigatoriedade da ação penal, da indisponibilidade da ação penal, aonde não se dava margem ao representante do Ministério Público para negociar para com o autor da infração penal. Havendo justa causa, portanto, lastro probatório mínimo, naquela justiça criminal conflitiva, não havia qualquer possibilidade do promotor não oferecer denúncia, irrompendo a instância criminal. Daí porque, conforme o professor já disse em algumas oportunidades, com o avançar do índice de criminalidade, com o aparecimento da macrocriminalidade, com a sofisticação por parte dos autores de comportamentos delituosos, no sentido de praticar infrações penais mais informatizadas, mais sistematizadas, sobretudo em face, contra o sistema financeiro, a ordem econômica, o sistema tributário, contra a economia popular, o legislador, de forma inteligente, citou lá no artigo 98, caput, inciso 1 da Constituição Federal, a criação de um órgão integrante do Poder Judiciário, o Juizado Especial Criminal, que por sua vez faria nascer uma nova maneira de se fazer justiça, uma nova maneira de se entregar, de se distribuir justiça, através de uma justiça criminal negociada ou consensual. Por que, professor, justiça criminal negociada ou consensual? Em razão da possibilidade do autor da ação penal, aquele a quem a Constituição Federal lhe conferiu a titularidade da ação penal, para com o suposto infrator de uma infração penal. Essa negociação permite que este autor, aquele que titulariza a ação penal aqui no Brasil, o Ministério Público, não tenha mais a obrigação de oferecer denúncia acaso estejam presentes, o lastro probatório mínimo através do binômio materialidade delitiva e indício suficiente de autoria. Daí porque são inúmeras as inovações trazidas, primeiro, pela Lei 9.099 de 1995, no âmbito estadual. E numa segunda oportunidade, através da Lei 10.259 de 2001, na esfera federal. Uma questão curiosa que o professor já retratou em sala de aula seria o seguinte, Na esfera federal, os crimes, cuja pena máxima não superem 2 anos, que por sua vez atinjam os interesses da União, de uma de suas empresas autárquicas ou de uma de suas empresas públicas, a competência, por óbvio, é da Justiça Federal. Ah, professor, então eu já sei, em razão de sua fala, de que a infração penal de menor potencial ofensivo é todo crime cuja pena máxima não supere 2 anos, bem como todas as contravenções penais, me faz crer, professor, se houver uma contravenção penal onde o sujeito passivo seja a União ou uma de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, será remetido feito para a Justiça Federal, professor? Infelizmente não, isso aí é uma exceção. Por quê? Existe igualmente uma previsão constitucional lá no artigo 109
inciso 4, que trata da competência dos juízes federais para os feitos desta justiça. E lá se restringe a possibilidade da Justiça Federal conhecer, processar e julgar as contravenções. Moral da história: toda e qualquer contravenção penal, independentemente do sujeito passivo, da vítima, do ofendido, é da competência do Juizado Especial Criminal no âmbito estadual. Esta é a primeira circunstância, peculiaridade que você que pretende fazer o concurso público ou prestar o exame de ordem, deve se ater. Pode ser que o examinador queira, exija, o conhecimento do candidato nesse sentido. Não focando na regra, mas sim na exceção, Quais são as outras inovações? São os filtros despenalizantes, trazidos lá na Lei 9.099 do ano de 1995. A gente poderia citar como filtro descarcerizador ou filtro despenalizante o artigo 74 desta lei, que trata da composição civil. O professor igualmente fez menção em sala de aula, o que seria a composição civil. Nada mais é do que o pacto, o acordo entre os envolvidos, suposto autor da infração penal de menor potencial ofensivo, para com a vítima. Se, a depender da ação penal, qual ação penal? Lembra da ação penal? Ação penal pública condicionada, ação penal privada, ação penal pública condicionada. A depender da espécie de ação penal, este acordo, cuja previsão é no artigo 74, faz que o feito criminal seja arquivado, Se se tratar de ação penal pública condicionada, aquela que depende de representação da vítima, ou de ação penal privada, que é movida pela vítima mediante o oferecimento de queixa-crime, em sede de audiência preliminar, neste órgão do Poder Judiciário, GCRIM, houver a composição civil, vai implicar, em razão de força legal, a renúncia ao direito de representação na ação penal pública condicionada ou ao direito de oferecimento de queixa na ação penal privada, Mas, professor, não sempre foi assim? Não. A gente tem a previsão lá no artigo 104 do Código Penal, que faz menção do seguinte: a indenização recebida pela vítima na ação penal privada não quer implicar renúncia ao seu direito de queixa. Qual que é a moral da história? Hoje, as infrações de menor potencial ofensivo, tratadas por ações penais privadas, se houver a composição civil, implicará renúncia ao direito de queixa. Por outro lado, se não se tratar de infração penal de menor potencial ofensivo, onde a ação penal é privada, a indenização, o acordo entre vítima e suposto autor do fato, não implicará renúncia no direito da vítima de oferecer queixa-crime. Mais uma vez, o examinador em um concurso público, no exame de ordem, pode querer testar o conhecimento do candidato nesse sentido. Sempre vai implicar renúncia ao direito de queixa na ação penal privada o fato de haver acordo entre vítima e autor do fato? Nem sempre, Se se tratar de infração de menor potencial ofensivo, sim, beleza. Renúncia ao direito de queixa. Se se tratar de ação penal privada que cuide de outra espécie de infração penal que não seja de menor potencial ofensivo, o acordo entre vítima e autor do fato não implica essa renúncia. Um outro filtro despenalizante que a gente vai tratar nos encontros online, e o professor já fez menção em sala de aula, seria a transação penal, que é
a proposta por parte do Ministério Público em relação ao autor do fato, quando o autor do fato, tenha em seu desfavor a justa causa, né? O lastro probatório mínimo, para que o Ministério Público possa iniciar um processo criminal. Em vez do Ministério Público oferecer a denúncia, o artigo 76 da Lei 9.099, de 1995, faz o seguinte: não, vamos mitigar, né, atenuar essa obrigatoriedade da ação penal, criando, né, o mecanismo para se estabelecer a aplicação imediata de uma sanção penal diversa da pena de prisão, surgindo a transação penal, né? A Lei 9.099, no artigo 76, e em seus parágrafos, tratou de regulamentar a transação penal prevista lá no artigo 98 da Constituição Federal, mitigando, suavizando, né, a obrigatoriedade que pairava em face do Ministério Público, no sentido de que ele tinha por dever legal a necessidade de oferecer denúncia, estando presentes em suas mãos o lastro probatório mínimo, né? A materialidade delitiva, indício suficiente de autoria. Agora, no Juizado Especial Criminal, o Ministério Público, através de seu representante, não será responsabilizado civil, administrativo e criminalmente se deixar de oferecer denúncia, desde que, através do seu poder discricionário, ele proponha a transação penal, que por sua vez é a aplicação imediata de sanção penal, diversa da pena de prisão. A gente trata os detalhes desse instituto nos encontros online. Tudo bem? E eu continuo no próximo vídeo.